Tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento às nossas aulas. Eu sou Ana Catarina, sou professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos conversar sobre o emprego dos sinais de pontuação. Claro que quando a gente fala dos sinais de pontuação, a nossa grande dificuldade é um sinalzinho chamado vírgula. E por isso mesmo, a vírgula, ela vai ficar à parte. Nós vamos falar de vários sinais de pontuação hoje, mas a vírgula vai ficar para a próxima aula, exatamente para que a gente possa focalizar aquele que é o sinal mais controverso em termos de aprender, ok? Então, vamos lá. Esses são os principais sinais de pontuação. Então, aqui nós temos a vírgula, o ponto e vírgula, o ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, os dois pontos, as aspas, o travessão, não confundir o travessão com o hífen é menorzinho e ele liga exatamente substantivos compostos, ok? O travessão ele é um pouquinho maior. Reticências, e os parênteses. Então, nós vamos abordar todos eles, à exceção da vírgula, que ficará para a nossa próxima aula. Certo? Então, vamos ver os principais sinais de pontuação. Quando a gente fala de sinal de pontuação, o que seria um sinal? Né? Porque isso nos ajuda muito a compreender o que está por trás desse conceito. Então, o que seria um sinal? Um sinal é uma espécie de pista que você deixa, né? E que tem um objetivo. Então, no caso dos textos, no caso da língua portuguesa, no caso da gramática, os sinais de pontuação são pontuações sinalizadas de como você deve ler, de como você vai interpretar, né? Então, é por isso que determinadas sequências sintáticas, elas não podem ser quebradas por um sinal de pontuação, porque senão, na hora em que a gente vai ler o texto, isso vai prejudicar o processo de interpretação. Então, vamos sempre olhar para os sinais de pontuação como sinais, como pistas que nos são dadas para que a gente leia e interprete melhor, ok? Então, vamos lá, isso aqui é um conceito bem geral. Os sinais de pontuação são um conjunto de sinais gráficos que indicam, em uma construção sintática, o maior ou menor grau de coesão entre estruturas. Por isso que determinadas estruturas a gente não pode quebrar. E entre outras estruturas, o sinal precisa vir exatamente para que aquilo faça sentido quando você faz o encaixe das frases, por exemplo. E, em alguns casos, podem manifestar aspectos prosódicos da fala, de como você pronuncia em um enunciado. Então, assim, por exemplo, quando se faz uma pergunta, existe uma entonação própria para se fazer uma pergunta. Quando se usa um ponto de exclamação, existe uma entonação própria para aquele ponto de exclamação. Então, é nesse sentido que eles também podem manifestar aspectos prosódicos. Prosódicos vem de prosódia, que é exatamente um termo específico para a forma como você pronuncia. Então, comecemos pelo ponto e vírgula. A função principal do ponto e vírgula é separar estruturas coordenadas, lembram das orações coordenadas? As orações coordenadas, elas podem ser assindéticas e sindéticas. Assindéticas vêm sem a conjunção, sindéticas com a conjunção. Quando essa conjunção não vem, e você tem um conjunto de orações sem conjunções, porém com verbo conjugado, você tem o que a gente chama de orações justapostas. Esta justaposição, ela pode ser marcada pela vírgula, mas também pode ser marcada pelo ponto e vírgula.
Então, aí nós temos um exemplo. Neste exemplo, elas não estão justapostas, você tem uma sindética, só que vamos ver qual é a diferença. João preparou-se muito para a prova, mas naquele dia não estava bem. O que aconteceu? João preparou-se muito para a prova, mas ele não estava bem. Então, você teria uma assindética e uma sindética. Só que houve a intercalação de um termo. E toda intercalação ela deve ser marcada por vírgula. Então, para que não fique vírgula, 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 né? Para que você tenha ali uma separação estrutural para melhor ler a sequência, o primeiro é um ponto e vírgula, e em seguida vem as duas vírgulas que marcam essa intercalação. Isso organiza, inclusive, a sua forma de ler e de interpretar. Então, o ponto e vírgula também é usado nas enumerações, esse uso aqui é mais comum. Um bom discurso apresenta clareza, lógica, empatia. Então, quando você faz uma enumeração, seja por marcadores tipo pontinhos, quadradinhos, asteriscos, seja por letras, seja por números, eles são separados por ponto e vírgula. Outro uso do ponto e vírgula também muito comum é quando você separa itens de subitens. Exemplo, digamos que você vai descrever um apartamento e você vai dizer que esse apartamento tem 5 cômodos. E em cada cômodo você vai especificar o que tem naquele cômodo. Então, os 5 cômodos serão separados por ponto e vírgula. E o que existe dentro de cada cômodo, que vai existir aqui, que vai existir aqui, que vai existir aqui, você separa por vírgula. Ok? Então, também é um emprego muito comum do ponto e vírgula. Os dois pontos. Os dois pontos, eles introduzem o discurso direto. O discurso direto é aquele que vai representar exatamente a fala do personagem. Introduzir uma citação também. E ele também pode estar em esclarecimentos, comentários, detalhamentos. Quando você enumera, por exemplo, um termo anterior. Então, vamos aí aos exemplos. E João disse, dois pontos, estou cansado. Então, aí é a fala de João. E os dois pontos estão anunciando que alguém vai falar. Né? Então, isso aí é introduzir o discurso direto. Segundo o dicionário was, sujeito é termo sobre o qual recai a predicação verbal e com o qual o verbo concorda. Então, aqui, por exemplo, você está citando um esclarecimento do que seja sujeito, ok? E está entre aspas, porque é dessa forma que está lá no dicionário. Então, você meio que copiou e colou da mesma forma que está no dicionário. Então, precisa das aspas exatamente para confirmar que isso aí não é uma fala sua, mas é uma estrutura que já existia no texto de origem que você apenas transcreveu. Goiás e Vila, domingo passado, dois pontos. O Vila deu show, né? Então, aqui, por exemplo, você está comentando, você está detalhando, você está enumerando um termo anterior. E no exemplo 2, que é esse exemplo do dicionário AS, além de você estar esclarecendo, você também está introduzindo uma citação. Você tem os dois momentos aí. Já aqui temos essa citação entre aspas, que está tal qual estava no dicionário. Ok? Então, nós temos aí essas duas justificativas. As reticências, para indicar supressão de palavras. Eu quero, por exemplo, citar uma frase, mas eu quero só uma parte dessa frase. Tenho alguma coisa ali no meio da frase que eu não precisa uma determinada palavra, um determinado elemento, então eu posso marcar isso por reticências. Para indicar uma interrupção, para indicar hesitação ou dúvida, em que ano você foi a Roma? Nossa, não me lembro. Então, cada uma dessas frases aí, elas podem ser separadas por reticências. Para indicar que o sentido vai além do que ficou dito. Então, aqui é quando guarda um certo suspense. Então, você suspende a ideia e o leitor imagina do jeito que ele quiser, ok? Então, como consta do conceito de sujeito, né,
Doutor, eu posso? Bem, eu, na verdade, não, mãe. Todos riam, se divertiam, estavam alegres, né? Então, nós temos aí exemplos exatamente de cada um desses itens que justificam o uso das reticências. Parênteses. Os parênteses, eles servem no script teatral, que é exatamente aquele texto escrito para ser encenado, né? Que recebe o nome de script. Ele serve para fazer as indicações cênicas, que a gente chama de rubricas. Então, o que são as indicações cênicas? Por exemplo, você vai dizer uma frase, mas você vai dizer essa frase como? Você vai estar posicionado em que lugar do palco? Então, isso, por exemplo, é uma indicação cênica. Comentários e intercalações acessórias, isso se vê muito em notícia, tá? Em jornais, por exemplo, online, você vai ver muito isso. Então, por exemplo, Maria Aparecida, aí entre parênteses se coloca 46. Então, isso é uma intercalação acessória, é a idade da Maria Aparecida. Introduzir a palavra SIC. SIC é utilizada quando há um erro no original, que você transcreve, mas esse erro, para você indicar que o erro não foi cometido por você, mas que aquele erro já existia no original, então você usa essa expressão sic, que é uma expressão latina que vai querer dizer exatamente tal como estava no original, certo? Então, João, com um fósforo na mão, colocarei fogo nestas velhas cartas. E aí a gente vê bem que é uma indicação cênica, né? João vai falar isso segurando um fósforo. Isto acontece quando não é ela, como ao contrário sucede em fiz, em face de fazer. A marca única da noção gramatical por expressar. Então aqui você tem um comentário. O problema, né, é a falta de emprego. Então, aqui você vê que existe uma falha de ortografia, mas essa falha de ortografia não foi cometida por mim, foi cometida por alguém no texto original de onde eu retirei isso. Então, a gente indica pelo SIC. As aspas, né? Então, indicam o início e o fim de uma citação, talvez seja a utilização que a gente mais conheça, destaca uma palavra, que esteja sendo utilizada em sentido figurado, ou seja, uma ironia, introduz o discurso direto ele pode ser marcado tanto pelo travessão, no início da fala, como sem o travessão, com aspas. Indicar neologismo ou estrangeirismo. Neologismo é uma palavra que é criada, certo? Uma palavra que até então ela não está ainda registrada nos dicionários, ela não está registrada na língua. Ela foi criada, por exemplo, um humorista, se ele criar uma determinada expressão, uma determinada forma verbal, isso teria, né, de vir entre aspas. Ou um estrangeirismo, que é exatamente uma palavra de outra língua usada na nossa. Alguns estrangeirismos, de tanto serem utilizados, já são comuns, e talvez você nem sinta mais como um estrangeirismo, como é a palavra show, por exemplo, já não há mais necessidade de se colocar entre aspas, ok? Navegar é preciso, viver não é preciso. Temos aí um exemplo de citação. O produtor dele tem aplicado o dinheiro investido, isso é claro e notório. Então, aqui está em sentido irônico, porque provavelmente esse dinheiro não está sendo aplicado, provavelmente ele está sendo roubado. Com a raiva de um animal ferido, disse: quem será o homem que me enfrentará? Aqui, discurso direto. Os alunos querem a fechação da cantina. Então, isso é uma palavra criada, né? Que é a palavra que a gente conhece é fechamento. Então, o fechação, lacração, palavras que normalmente são muito utilizadas por influencers que criam ali um vocabulário, até como uma forma identitária para eles dentro da internet, isso são neologismos e então precisam ser indicados por meio de aspas. O travessão indica a mudança ou fala no discurso direto e indica intercalações. Estamos cansados, queremos parar. Não, a aula só acaba às 11h30. Né? Então, aqui foi uma pessoa que falou, aqui foi outra pessoa que falou.
Então, aqui indica a mudança, né, ou fala no discurso direto. Em outros termos, a vogal nasal fica entendida como um grupo de dois fonemas que se combinam na sílaba, vogal e elemento nasal. Então, aqui é uma intercalação, uma explicação à parte daquilo que você já vem descrevendo. Essa parte que vem com travessão, ela poderia vir com vírgula? Poderia. Ela poderia vir entre parênteses? Poderia. Qual é a diferença? Quando você usa o travessão, o destaque que você quer dar é maior, ok? Em geral, quando se usa os parênteses, é uma informação secundária, e quando se usa a vírgula, você não quer dar destaque, você quer dar prosseguimento à ideia. Mas isso também seria possível. O ponto de exclamação expressa emoções, então pode vir desde a raiva, a tristeza, a melancolia, a frustração, e aí entra naquele quesito que a gente chamou de prosódia, né? Como você vai fazer a entonação. Então, saiam já daqui, porque tem um tom aí de ordem. Que lindo! Já é outra entonação. Não me dirija a palavra, já tem outra entonação. Eu amo você, né? Então, ele sempre vai estar nessa linha da expressão das emoções. Posso, inclusive, colocar mais de um, se eu quiser enfatizar a emoção. Eu posso dizer, eu amo você, e colocar 4 sinais de exclamação, por exemplo. O ponto de interrogação vai indicar uma interrogação direta e também vamos mexer aí com a prosódia, né, com a forma como a gente vai pronunciar. Quantas horas? O dia já amanheceu? Você fez a tarefa? Bebeu água? É diferente dizer bebeu água. Isso seria uma frase declarativa. Bebeu água? É uma frase interrogativa. E que vai ser exatamente ali qual é a indicação que você tem de que é uma pergunta. O ponto de interrogação. O ponto final, ele encerra a ideia. Seja uma frase simples, seja um período simples, seja um parágrafo, seja um período composto em que eu vou usar vírgula e usar no final do período o ponto, isso inclusive é um indicador para você saber quantos períodos tem dentro do parágrafo, também encerra o parágrafo, também encerra o texto. Então, chegaram cedo, mas não se posicionaram no auditório, os dias passam lentos. O ponto final, ele sempre vai encerrar a ideia. Digamos que provisoriamente, porque nenhuma ideia está encerrada. Mas é preciso que ele tenha um fim, né? Tem ali, dentro do propósito onde ele é usado, que ele tenha uma determinada finalidade. Então, vamos agora aos exercícios. As pessoas, principalmente as mais humildes, acreditavam que acidente de trânsito era vontade de Deus, coisa do destino. No enunciado acima, empregam-se as aspas a fim de. Antes de a gente ir para essa questão das aspas, vamos ver aqui, embora a vírgula não seja o foco desta aula, será da aula seguinte, mas nós já vamos adiantando alguns pontos. Então, nós temos aqui, as pessoas acreditavam que acidente de trânsito era vontade de Deus, coisa do destino. Então, aqui em as pessoas acreditavam, você tem exatamente a oração, né, digamos que principal, aquela que é base. Principalmente as mais humildes, não chega a ser uma oração que a gente não vê a forma verbal, mas você vê que está separado por vírgula. Por quê? Porque é uma intercalação. Ela veio intercalada e separou essa informação que é de base, essa informação que é a informação principal. Então, toda intercalação, ela vai ser expressa por meio de vírgula, ok? E aqui, com relação às aspas, vamos ver, né, neste enunciado, qual é exatamente a razão para que as aspas tenham sido empregadas. Destacar, ironicamente, uma palavra ou vocábulo. Não, isso seria, inclusive,
de muita má fé e de muita má vontade, seria deselegante, inclusive, você ironizar, né, as pessoas que acreditam que uma determinada coisa acontece por vontade de Deus. É claro que acidentes de trânsito, eles têm mil e uma razões para acontecer, mas a gente não pode depreciar a crença das pessoas. Então, isso seria, inclusive, inviável se colocar uma alternativa dessa como uma alternativa correta. Se você ironizar porque alguém está dizendo que aquilo aconteceu por vontade de Deus, né? Então, não é uma ironia. Indicar a significação de uma frase, em geral de língua estrangeira. Não. Vontade de Deus, coisa do destino, nós não temos aí língua estrangeira, então não seria o caso. Marcar nos diálogos a mudança de interlocutor. Você não tem aqui um diálogo, né? Na realidade, você tem a reprodução de uma fala. A fala exatamente dessas pessoas mais humildes. Então, consequentemente, a alternativa correta vai ser distinguir a fala de outrem, né, de outra pessoa, do restante do contexto, no início e no fim dela. Então, o início, que é vontade, e o final, que é destino, tá? Então, se coloca aqui uma reprodução da frase dessas pessoas. Então, você está distinguindo, com as aspas, a fala de outro, ok? Você que está escrevendo esse texto, ou quem escreveu esse texto, é uma pessoa, mas ele está falando de outras pessoas. Então, no momento em que ele coloca a fala dessas outras pessoas, ele representa pelas aspas, porque não é fala dele, é fala de terceiros, é fala de outrem. Era suave o semblante da jovem Isoldaxina. Olha o nome da criatura, Isoldaxina. Exceto quando tinha de pronunciar seu nome. Então, quando ela pronunciava o nome dela, provavelmente ela não gostava do nome dela, ela não se sentia bem, e aí a suavidade da expressão dela ia embora. Morria de vergonha toda vez que precisava preencher algum cadastro na cidade. Para ela, Isoldaxina faria muito mais sentido se estivesse escrita em uma caixa de remédios. O sobrenome também não ajudava, Misântera. Então, o nome dela era Isoldaxina Misântera. E quanto aos apelidos, melhor nem comentar, né? Essa criatura devia ter muitos apelidos, e muitos apelidos maldosos, inclusive, que só ressaltavam a vergonha dela. Certo dia, conheceu um homem gentil, de olhar cândido e palavras tênues. Ele lhe ofereceu uma bebida, perguntou o nome dela. Isoldaxina ruborizou. E agora? Será que ele faria uma cara de estranheza? Olha aí o ponto de interrogação fazendo a diferença. Tentaria segurar o riso, quando ela criou coragem e disse Isoldaxina, então é aí a fala dela, discurso direto, por isso que tem as aspas, ele sorriu. Ele sorriu, um sorriso gentil e amável. Então, causa surpresa, né? Porque todas as pessoas riam. E era tanto que isso causava vergonha para a Isoldaxina. Esse cidadão, não, ele sorriu para ela. Então, isso foi uma novidade. Em seguida, apresentou-se Rufólgeno Duarte. Então, a gente entende agora porque que ele riu. Ele encontrou, finalmente, alguém que com ele compartilhava a vergonha do nome. Foram felizes para sempre. No fragmento foram felizes para sempre, o sinal de exclamação foi empregado para. Então, tanto vocês vão se deparar com questões que envolvam sinais de pontuação para você explicar o uso do sinal de pontuação, e não necessariamente vem com um texto longo, como você pode ter um texto mais longo e se pedir essa mesma explicação acerca do uso de um sinal de pontuação, né? Então, quando esse texto é mais longo, existe uma razão para isso. É preciso que a gente entenda que aqui existe uma personagem feminina que sente vergonha do próprio nome,
que foi alvo de, muito provavelmente, de bullying por causa desse nome, que ela tinha vergonha de assinar cadastros, ela tinha vergonha de dizer esse nome, e um certo dia alguém, né, pergunta o nome dela, e ao se apresentar, ela já fica ali na expectativa, temerosa, porque provavelmente essa pessoa vai rir dela, e ao contrário do que ela esperava, talvez até pela primeira vez, essa pessoa não riu, né? Não riu dela, essa pessoa sorriu gentilmente. Por quê? Porque compartilhava com ela de um nome que lhe trazia problemas. Então, quando se diz foram felizes para sempre, é porque seria tão difícil que aquelas duas pessoas se dessem bem com outras de um nome normal, já que elas se sentiam constrangidas, que não havia dúvida de que aquele encontro tinha sido um encontro, muito provavelmente, do destino, né, um encontro de amor, de verdade, e por isso eles teriam sido felizes para sempre, até em alusão aos contos de fadas. Então, instigar uma dúvida no leitor, eu não creio que o leitor tenha dúvida, né, de que a tampa encontrou sua panela. Criticar a união de isodaxina e rufógeno, não, muito pelo contrário, aqui não é para criticar, é para ressaltar que duas pessoas cujo nome dificultaria qualquer encontro, esse encontro finalmente aconteceu e foi muito satisfatório. Demonstrar estranheza em relação ao acontecimento narrado, não existe estranheza, existe a percepção de que ambos encontraram a felicidade finalmente. Então, enfatizar a felicidade que o casal terá por toda a vida, porque é uma coisa tão estranha, tão difícil de se esperar, né, que com certeza eles devem ter sido muito felizes. Na questão 3, no trecho, porque ele impõe o diálogo adequado a cada faixa etária, a análise de pontos de vista divergentes e a tentativa de algum ponto de conciliação, os parênteses foram utilizados para. Então, nós temos aí o parênteses como indicação de uma informação secundária, mas qual é o peso dessa informação no contexto? Acrescenta uma reflexão. Nós temos antes, porque ele impõe o diálogo adequado a cada faixa etária, não é uma reflexão, né? Uma reflexão seria um comentário que você faria a partir de uma determinada fala, especificando o sentimento que estaria implicado ali. Separar uma oração intercalada, não, porque é adequado a cada faixa etária, nós temos forma verbal. Esse adequado é um adjetivo. Então, nós não temos uma oração, por isso não pode ser essa. Acrescentar uma oração de cunho emotivo. Também não temos aqui emoção, como tínhamos em Foram Felizes para Sempre. Em Foram Felizes para Sempre havia emoção, aqui não. Acrescentar uma explicação referente ao que já foi mencionado. Então, nós temos aqui um comentário bastante racional, de natureza explicativa, né, que vai exatamente ajudar o leitor a compreender, né, esse diálogo, né, que tipo de diálogo é esse. A tecnologia pode salvar o homem das doenças e da fome, abreviar seu sofrimento, substituí-lo nas árduas tarefas, garantir melhor qualidade de vida. Mas pode também acelerar a destruição da vida na Terra, desequilibrar os ecossistemas pelo uso desordenado dos recursos naturais, pelo excesso de produção e pelo desperdício de energia. A máquina é o resultado da engenhosidade do trabalho humano. O homem é o senhor da técnica. Tanto pode usá-la em benefício da humanidade, como para subjugar uma boa parte da espécie humana aos caprichos de poucos, ou ainda usá-la para autodestruir-se, como acontece nas guerras. No trecho, o homem é o senhor da técnica, o ponto final foi utilizado para. Bom, a utilização do ponto final é uma utilização muito direta, porque ele encerra períodos, frases, raciocínio, ideias, né? Então, vamos em busca dessa alternativa. Expressar surpresa. Não.
Se fosse para expressar surpresa, nós teríamos um ponto de exclamação. Fazer questionamento. Se fosse um questionamento direto, teríamos utilizado o ponto de interrogação. Marcar pausa no diálogo. O sinal de pontuação que serve para marcar pausa no diálogo são as reticências, né? A vírgula também, mas não seria o ponto final. Então, consequentemente, para finalizar uma frase declarativa. O que é uma frase declarativa? É uma frase que nem é interrogativa, né? Nem é exclamativa, é uma declaração, uma afirmação, ok? Então, o ponto final está sendo utilizado exatamente com essa finalidade. E encerramos aqui essa primeira parte dos principais sinais de pontuação, do emprego dos sinais de pontuação. Na próxima aula, nós veremos exclusivamente o uso da vírgula. Até a próxima.